Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai tratar de eletricidade, um dos tópicos aí de física do segundo grau. A gente vai falar sobre associação série de resistores e como calcular aí as tensões e correntes envolvidas nesse tipo de circuito. Então vamos começar já fazendo o nosso exemplo aqui. O que nós precisamos ter num circuito básico? Nós precisamos primeiramente de uma fonte de tensão. Vamos fazer aqui o símbolo da nossa bateria, polo positivo e negativo. Vamos usar um valor redondo, um valor fácil, para que nós possamos deixar mais prática aqui o desenvolvimento da equação. 10 volts. Vamos colocar aqui nesse circuito 3 resistores em série. Vamos colocar aqui então o símbolo da resistência contra a opressão, quer dizer, contra a corrente elétrica. Vamos colocar aqui R2 e um terceiro resistor aqui embaixo. Muito bem, vamos identificá-los e já colocar valores para eles. R1 eu vou usar um valor de 2.000 ohms pela nossa notação científica, 2K, 2 kΩ. R2, vamos colocá-lo aqui, R2 igual a 5K, eu vou adotar esse valor. E o R3, eu vou adotar o valor de, deixa eu ver, 3K, 3.000 ohms. Então a pergunta que surge é o quê? Quais as correntes e tensões envolvidas nesse tipo de circuito? Primeiramente, vamos relembrar o conceito de circuito série. Num circuito série, há somente um caminho para a salvação, para a corrente, quer dizer. Ela sairá do positivo, passará pelo resistor R1. Depois que ela passar pelo primeiro resistor, ela não tem outra opção senão passar também pelo segundo resistor. E depois disso também ela não tem outra opção a não ser passar pelo R3 e retornar. Só existe esse caminho, esse condutor aqui para a corrente. Então nós temos a mesma corrente. Agora a tensão da fonte ela vai se dividir. Uma fração desses 10 volts ficará no primeiro resistor, outra fração no R2 e uma fração no R3. Vamos conferir então como que isso vai acontecer. Vamos dividir aqui a tela, para que nós possamos dar início aos cálculos aqui. Vamos calcular primeiramente o REC, a resistência equivalente desse circuito. Num circuito série, nós fazemos da seguinte maneira, é a soma das resistências envolvidas. Nesse caso aqui nós temos 3, então simplesmente somá-las, R1 mais R2 mais R3. Vamos substituir aqui então a resistência equivalente. Nós temos 2.000 ou 2K, 2 vezes 10 ao cubo, mais 5.000, 5 vezes 10 ao cubo, mais o R3 vale 3.000, 3 vezes 10 ao cubo. Como é que nós fazemos aqui com o método da notação científica? Nós vamos somar os números, 2 mais 5 mais 3, nós temos 10. E vamos manter a base 10 ao cubo. Então 10 vezes 10 ao cubo, ou 10.000, 10K, 10 kΩ, que é a unidade de medida. Muito bem. O que significa então esse REC? Vamos verificar aqui. Nós temos o seguinte, o circuito equivalente. Esses 3 resistores em série, que nós somamos aqui as resistências e obtivemos 10.000 ohms, o que significa? Se eu substituísse esses 3 resistores por uma única resistência, que eu chamo de resistência equivalente, de 10.000 ohms, o resultado, a corrente que circula nesse circuito seria a mesma. Por isso que nós chamamos de circuito equivalente. Em alguns livros de eletrônica, costuma-se usar até o termo enxergar, da seguinte maneira. Imagine aquela brincadeira que nós costumamos fazer. Se essa fonte falasse, o que é que ela falaria, hein? Se nós pudéssemos perguntar para ela qual é a resistência que você está, entre aspas, enxergando, fonte, que a sua corrente está tendo que enfrentar aí. Ela diria o quê? O valor total. Eu estou enxergando uma resistência de 10.000 ohms, que é a soma dos 3 resistores. Muito bem. Nós podemos calcular em seguida o valor dessa corrente que vai circular. Nós sabemos pela lei de Ohm que corrente elétrica é igual a tensão dividido por resistência. Mas olha só, que resistência nós vamos pôr aqui?
é o REC total, já a soma dos 3 resistores. Então nós teremos 10 volts dividido por 10.000, cuidado aqui, 10 ao cubo. Como é que nós fazemos isso? Dividimos 10 por 10, obtemos 1. O 10 ao cubo, ele sobe como 10 a menos 3. Isso equivale, então, a uma corrente de 1 miliamperes. Esse é o valor da corrente que vai circular aí no nosso circuito. Podemos até colocá-la aqui, ó, o valor dela, 1 miliamperes. Muito bem. Uma vez que nós sabemos a corrente, e ela é a mesma, pois trata-se de um circuito sério, a gente pode fazer o seguinte, galera. Vamos calcular a tensão em cada um dos resistores. Vamos apagar aqui, ó. A tensão, a queda de tensão em cada um dos 3 resistores. Lembre-se que a tensão no circuito sério, ela vai se dividir um pouco em cada resistor. Como é que nós calculamos, então, a tensão? Vamos começar pelo primeiro resistor, R1. Nós teremos uma queda de tensão aqui representada no primeiro resistor. Pela lei de Ohm, nós sabemos que tensão é igual a resistência vezes a corrente. No caso aqui, nós estamos tratando de uma resistência específica. Então, vamos identificar aqui, ó, nós estamos falando do R1 vezes a corrente que circula por ele. Só substituir aqui, ó, VR1, o valor do R1 é 2.000, 2K, 2 vezes 10 a terceira. A nossa corrente nós já calculamos 1 miliamperes, 1 vezes 10 a menos 3. Como que ficaria aqui esse resultado? Nós podemos multiplicar os números, 2 vezes 1, 2. E o que acontecerá aqui com as bases 10? Nós temos 10 ao cubo com 10 a menos 3. Vamos cancelá-las, pois são valores iguais com sinais opostos. E aí nós ficamos somente com 2 volts. Então, dos 10 volts que nós temos na fonte, nós sabemos que 2 estarão já retidos ali no primeiro resistor. Restam 8 volts ainda para serem divididos nos outros 2. Vamos ver como que ficará esse total, então. Vamos passar para o segundo resistor. Ó. Nós temos que a tensão no resistor R2, lei de Ohm novamente, é igual ao resistor R2 vezes a corrente. A corrente, lembre-se que é a mesma, pois nós temos aqui um circuito sério, só há um caminho. Então, VR2, nós temos 5.000, 5K, vezes a nossa corrente de 1 miliamperes, 1 vezes 10 a menos 3. Multiplicamos os números, 5 vezes 1, de novo vai ocorrer aquele cancelamento aqui, ó, entre o 10 a terceira com o 10 a menos 3. Então, o resultado é realmente 5 volts, olha só. Então, nós já temos 2 volts no primeiro resistor, 5 no segundo. Quanto que falta para 10, que é a fonte? Falta 3 volts, então nós podemos prever já que o resultado do VR3 será 3 volts, mas vamos conferir se nós não erramos nada aqui no decorrer do cálculo. Nós temos que VR3, pela lei de Ohm novamente, é o resistor R3 vezes a corrente que passa por ele. Lembre-se que a corrente é a mesma. Então, nós vamos ter o R3 3.000, 3 vezes 10 ao cubo, vezes a mesma corrente de 1 vezes 10 a menos 3, 1 miliamperes. O mesmo procedimento, 3 vezes 1 nós temos 3, e vai ocorrer aqui já o cancelamento do 10 ao cubo com 10 a menos 3. Isso vai nos dar um resultado de 3 volts, como previsto. Olha só, nós podemos comprovar que a soma 2 mais 5 mais 3 vai dar os 10 volts totais. Como que isso pode ser representado de maneira formal, né, com uma equação aí? Embora nós já estamos vendo que isso realmente ocorreu. Nós podemos representar assim, ó. Nós temos que a tensão da fonte deverá ser igual à soma das outras 3 tensões, VR1 mais VR2 mais VR3. Então, nós temos a tensão da fonte 10, é igual à primeira, nós calculamos VR1 como sendo 2 volts, o segundo nós calculamos 5 volts no resistor R2, e no resistor R3, opa, que é mais. E no resistor R3 nós calculamos 3 volts. Então está fácil de ver que nós teremos a correspondência aqui dos valores. Muito bem. Próximo passo que nós podemos ter aqui é calcular as potências dissipadas em cada uma dessas resistências.
Vamos usar novamente a lei de Ohm. Vamos apagar aqui esse cálculo. Opa, vamos selecionar aqui. Para a gente calcular então, ó, vamos pegar a cor azul. Como é que nós calculamos a potência? De novo pela lei de Ohm, né, que é a lei que rege aí esse estudo dos circuitos elétricos. Nós temos várias maneiras de calcular, vamos usar essa daqui, ó. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Vamos nos guiar por esta fórmula aqui. Sabendo desse fato, nós podemos calcular a potência em cada um dos resistores. Olha só, a potência no resistor R1, só identificando aqui, ó, é igual a tensão no resistor R1 vezes a corrente que passa por ele, corrente no resistor R1. Eu só estou identificando de qual resistor eu estou falando. Vamos fazer aqui, ó, potência no resistor R1 é igual a tensão, nós calculamos já, 2 volts, vezes a corrente de 1 mA, 1 vezes 10 a menos 3. Como é que vai ficar isso daqui? Nós temos uma potência de 2 vezes 10 a menos 3, ou 2 miliwatts. A potência baixa até. É um circuito eletrônico, tem essa característica, potências baixas, né? Circuitos já voltados para a elétrica, eletrotécnica, já apresentam potências bem maiores. Vamos fazer aqui o segundo, potência no resistor R2. Seguindo a mesma fórmula original, só vamos identificar, ó, a tensão no resistor R2 multiplicado pela corrente que passa por ele, que é a mesma, pois trata-se de um circuito série. Vamos fazer aqui então, potência no resistor R2, a tensão nós já calculamos, nós temos 5 volts vezes a corrente de 1 mA. Multiplicamos os números, nós temos 5, mantemos o 10 a menos 3, então nós temos 5 miliwatts dissipados na forma de calor, né? Lembre-se que o resistor, ele dissipa essa energia na forma de calor. Um exemplo clássico aí é o chuveiro, né? Todo tipo de aquecedor elétrico faz uso do efeito Joule. Faltou o último, vamos abrir um espaço aqui, ó. Vamos apagar esse aqui e vamos calcular a última potência aqui para completar esse exercício. A potência no resistor R3, P R3. Então nós vamos ter a tensão no resistor R3 multiplicado pela corrente que passa nele, que é a mesma. Então, potência no resistor R3 será igual a tensão nele, que nós já calculamos, 3 volts, multiplicado pela corrente, 1 mA, 1 vezes 10 a menos 3. Nós teremos o quê? 3 vezes 1, 3, e o milli aqui continuará, né? Então, nós temos uma potência de 3 miliwatts. E assim nós encerramos esse exercício, espero que tenha ficado claro. Dúvidas, sugestões e críticas, você coloque aí no comentário. Muito obrigado.